seja muito bem-vindo ao Talk de hoje. Nós vamos ter uma conversa muito bacana sobre saúde mental em geral. E o nosso bate-papo hoje vai ser com o Dr. Asdrubal Russo. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado pelo convite. Vamos lá. Início do ano a gente sempre fala sobre o Janeiro Branco, né? O que representa no contexto da saúde mental e por que é tão importante a gente falar sobre isso nesse início do ano? Certo, então, o Janeiro Branco é um mês dedicado à prevenção e também falar sobre a saúde mental. E por que janeiro, né? Janeiro é o mês do início do ano, né? E aí eu vou até trazer uma história aqui. Sabe por que o nome de janeiro? Porque vem do deus romano Janus, que era o deus das aberturas, dos inícios. E esse deus romano, ele tinha duas faces. Uma de idoso voltado para o passado e o outro de uma pessoa jovem voltada para o futuro. Então o jovem olhando adiante e o idoso lá para o passado. Mas o passado para nós tem que ser no sentido de que nós construímos para chegar até aqui. E o futuro, o objetivo que a gente quer chegar. O problema é que muitas vezes a gente fica no futuro já sofrendo pelo que não aconteceu, né? E isso é a ansiedade. E se a gente fica olhando o passado como, só lá era bom, lá que eu era feliz, eu não vivo o presente nem o futuro, eu estou numa melancolia. Então, tem tudo a ver com a saúde mental, né? Nesse nosso período aí de início do ano. Por isso que é o Janeiro Branco, né? Um mês escolhido para a gente tratar desse tema. E esse início do ano também é bem importante a gente fazer um planejamento, uma programação do que você vai fazer ao longo do ano, mas que isso não se torne algo que te deixe ansioso, né, doutor? Exatamente. Então, sempre que a gente colocar algumas metas ou objetivos, que sejam coisas palpáveis, que a gente consiga alcançar eles. Então, vamos falar sobre perder peso, que é o assunto, né, de todo início do ano. Então, o meu índice de massa corpórea ideal, né, eu quero chegar lá, mas talvez ele está muito distante. Então, coloca ali, em um mês eu quero perder 2 quilos, 3 quilos, muda o seu hábito de vida, né, o seu estilo de vida, e atingiu esse objetivo, aí vai para o próximo, e assim por diante. Porque se você quiser atingir o teu peso ideal em pouquíssimo tempo, você vai desanimar, né? Então, você tem que fazer as coisas acontecerem aos poucos, com pequenos objetivos mais curtos, mas visando aquele de longo prazo. Exato. Doutor, hoje em dia muitas pessoas também falam uma sensação de cansaço mental, né? Uhum. Eu até muitas vezes já falei, meu Deus, como exaustão mental, né? Mesmo sem ter nenhum diagnóstico. Como é que a gente pode entender isso tudo? Certo. Sintomas como fadiga, cansaço mental, sintomas bem gerais, muitas vezes a pessoa fica até confusa. Em onde eu devo ir? Que médico que eu devo procurar? Aí que entra a especialidade, né? Que eu sou especialista em medicina de família. A medicina de família olha o ser humano de forma integral, físico e mente também, né? Mente e corpo andam juntos. Então, às vezes, você pode estar com uma deficiência de vitamina ou pode estar com uma anemia, e isso vai provocar uma fadiga, um cansaço, às vezes desatenção ou dificuldade de memória, porque tem um problema orgânico. Por exemplo, hipotireoidismo, né? Causa fadiga, causa dificuldade de memória, tá? Então, ir ao médico e fazer exames de rotina, ou se tem uma queixa geral como essa, procure o médico para fazer os exames para ver se não tem um problema de origem bioquímica, por exemplo, né? Ou de doença. Mas muitas vezes também é um cansaço mental, uma fadiga por excesso de tarefas, excesso de responsabilidade, dificuldade de você delegar funções, é muito comum, pessoas que são empresários às vezes têm dificuldade de delegar função, e aí ele está sobrecarregado, emocionalmente sobrecarregado. Então, é importante ir no médico para diferenciar essas situações, tá? Mas lembrando, né, mente e corpo andam juntos. Uhum. Na questão o senhor comentou de corpo, né? Para aliviar um pouco esse cansaço. Entra também a questão de atividades ao ar livre, fazer alguma coisa, um hobby que gosta, tipo, associar isso, né? Com certeza. Atividade ao ar livre é super importante porque, além da atividade física, o exercício físico, você ir a um parque, um local que tem verde, tem água, né? Agora em Chapecó temos parques, né? Para fazer uma caminhada, uma atividade ao ar livre, vai fazer tanto bem para a sua saúde física quanto mental. A mente precisa de relaxamento também, tá? Então, eu vou dar um outro exemplo também de uma situação que pode ajudar a relaxar, né? Quem toca instrumento musical, quando está fazendo uma escala, tocando seu instrumento, ele não pensa nos problemas, ele não fica pensando nos boletos que vão chegar, né? Então, ele está concentrado naquele momento, naquilo que ele está fazendo. O boleto está lá, ele existe. Mas aquele momento que ele está dedicado àquilo, o cérebro relaxa, descansa. Outra coisa que pode ser feito, respiração profunda,
relaxamento, né, ou yoga. Busque atividades desse tipo para causar esse relaxamento mental. Aí você vai conseguir até pensar melhor para resolver os Uhum. problemas que você precisa, né? Exatamente. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre telas e a nossa saúde mental, que é muito importante. Hoje todo mundo, dá para se dizer 99% das pessoas estão com o telefone na mão, né? O uso de telas e smartphones em excesso pode influenciar o nosso equilíbrio emocional e de que forma, doutor? É, hoje, né, com as redes sociais, além do telefone, né, antes era o telefone para falar, né, hoje Uhum. ninguém pega o celular para falar mais, né, ou manda mensagem, escreve e fica nas redes sociais muito tempo. Excesso de informações. Você já tem ali coisas do trabalho no celular. Antigamente você saía do trabalho e tal, resolvido. Hoje as coisas te perseguem no celular. Além disso, as pessoas ficam muito tempo ali em redes sociais, rodando tela. Isso tudo vai causando um excesso de informação para o cérebro, vai causando fadiga mental. Muito frequentemente eu atendo pessoas que vêm no consultório falando, eu estou muito esquecido. Aí você faz alguns exames clínicos e tal, e conversa com a pessoa, vai ver que ela está com excesso de sobrecarga de informações, de telas. Ela não está esquecendo. É tanta informação que ela não consegue ficar atenta e lembrar depois que tinha uma caneta aqui em cima da mesa, porque ela não prestou atenção naquilo, porque tinha muitas coisas para ela prestar atenção. Então, realmente a gente precisa dar um tempo, tá? Com excesso de telas, o estímulo visual para poder dormir melhor. Então, exemplo, não se deve ficar com o celular do lado da cama para dormir, não se deve ficar mexendo no celular pelo menos uma hora e meia antes do horário de dormir. Tá? Precisa dar esse tempo para o cérebro, né? Descansar. Uhum. Doutor, existe uma linha tênue entre o uso saudável de tecnologia e um uso prejudicial? Como é que a gente pode reconhecer isso? A gente usar esses recursos é bom, legal, se a gente usa de maneira correta. Tem pessoas que precisam trabalhar com o celular. Trabalhou, deu seu horário, depois dá um tempo, descansa, né? Não fica nas redes sociais. Coloca, de repente, se você tem ali vontade de ver as redes sociais, 30 minutos do teu Uhum. dia ali para ver e se dedicar àquilo. Mas não entre o teu trabalho, né? Isso vai afetar a tua produtividade e também a parte emocional também pode ser afetada. Então a gente tem que usar com responsabilidade. Se a gente falar de tempo de tela, tá? Para criança, por exemplo, de 0 a 2 anos não se deveria dar o celular para a criança olhar, tá? Então veja que é importante a gente cuidar muito também das nossas crianças em relação ao uso do celular. Acho que isso a gente pode até ir abordando, né, já um pouco sobre esse tempo de tela. Crianças de 0 a 2 anos, zero, tá? Crianças maiores, você pode deixar uns 30 minutos no dia, distribuído ao dia, não direto. Mas a criança é maiorzinha, já tem uns 8, 9 anos, no máximo 1 hora de tela no dia. Adolescentes e adultos seria de 1 a 2 horas, né? Aí eu não estou falando de adultos que trabalham, tá? Mas de 1 a 2 horas de tempo total de tela no dia, tá? Agora, a pessoa trabalha, ela precisa usar o celular, vai ter que ficar mais tempo. Então, isso é uma maneira da gente ver se está saudável ou não, é o tempo. Outra coisa é se o celular está afetando as suas relações pessoais, por exemplo. Se você está ficando mais impaciente, se as pessoas falam contigo e você já corta a fala delas, se você já está ficando muito irritado, tá? Ou, no caso de adolescentes ou crianças, isolamento, não está saindo mais para brincar, não sai de casa. Então são sinais que a coisa não está fluindo bem, que a gente precisa controlar. O senhor me fez relembrar de algumas situações de pais que dão telefone para a criança na hora de alimentá-las. A gente vê isso Uhum. muitas vezes em restaurante ou até mesmo em casa, né? É. Isso é um grande problema, né, doutor? Não, um problemaço, né? Ah, Nem tela de celular, nem televisão deve estar ligado na hora da refeição. Na hora da refeição, em família, tem que estar a família junto. A mesa é um local super importante da casa, da família, né? Então as refeições têm que ser feitas em família, sem telas, tá? Sem televisão ligada, sem celular na mão. E outra, a criança que ela está usando o celular ou vendo uma TV, ela pode estar comendo e não sentir a saciedade do apetite. E aí você vai desenvolver uma obesidade infantil, por exemplo, um dos problemas, né, que eu estou colocando aqui, além dos outros problemas de ordem emocional. Então, imagina, obesidade na infância, adulto obeso no futuro e todos os problemas decorrentes da obesidade. Então, é só um dos exemplos como a tela pode afetar e prejudicar a criança na hora da sua refeição. Além da alimentação, o que também pode afetar, doutor, na hora do sono? O senhor comentou ali de deixar o telefone de lado, pelo menos 1 hora antes.
de dormir. Tem algum outro tipo de orientação? E qual que é a consequência também para a nossa saúde mental você estar ali com o telefone? Até mesmo o senhor comentou de estar com o telefone dentro do quarto. Uhum. O telefone, até eles estão aqui, mas eles estão aqui perto porque a gente está falando sobre eles, até para dar exemplo e mostrar. Mas, quando você vai dormir, não deixe o telefone na cabeceira da cama, muito menos embaixo do travesseiro. Embaixo do travesseiro pode ser até um risco, né, de explodir o telefone, Uhum. porque ele superaquece. Mas imagina, você está dormindo e o telefone está do lado. No teu corpo, ele vai entrar num estado de repouso, mas não de relaxamento total. Ele vai estar ali, ó, será que esse telefone vai tocar? Será que eu vou receber aquela mensagem que eu estou esperando daquela pessoa, né? Então você não vai descansar, vai estar sempre ali ligado. Então deixa o telefone longe da tua cama, numa prateleira ou no banheiro. Se você usa para despertar, coloca já programado, deixa lá programado para despertar, mas para dormir põe ele longe. 1 hora antes do horário de deitar, 1 hora e meia antes, cessa o uso da tela. E o telefone, notebook, televisão, né? O ideal é não ficar fazendo uso desses aparelhos perto do horário de dormir. É muito estímulo visual, também é o estímulo, né, hoje de Uhum. rodada, dopamina, né, que o pessoal fala, né, da novidade. E aí você entra lá no estado para dormir de ansiedade, na verdade, você não está relaxado. Então começa a se preparar para dormir aos poucos, luzes amarelas em casa, né? O seu corpo tem que entender que está chegando o horário de dormir. Cria uma rotina de dormir, Até mesmo pegar um livro, né, doutor? um livro antes do horário de dormir, um livro também que não te deixe pensando muito, assim, né, questionando muitas coisas. Mas assim, um livro faça um relaxamento, né? Crie também uma rotina para dormir, o horário de dormir, o mesmo de Uhum. dormir sempre, acordar sempre no mesmo horário, inclusive final de semana. De repente, se você gosta, por exemplo, de aromas ou não conhece, colocar uma aromaterapia com um difusor, com um óleo essencial que traz um relaxamento, Até mesmo um chazinho, um né, antes de chazinho, dormir. porque o que acontece? O seu cérebro começa a fazer associações com, vou pegar aqui o exemplo da aromaterapia, né, do aroma, de um óleo essencial. Ele faz a associação. Esse odor remete à memória que é o horário de dormir. Doutor, e como é que essa questão de uso de telas, seja a televisão, seja celular hoje, né? Todo mundo está com isso aqui, com o aparelho na mão, influencia nos problemas de visão, tanto em adulto quanto em crianças. Isso já tem algo perceptível nos dias de hoje? Sim, principalmente a questão do celular, tá? Para criança, você pode reparar, quando você dá um celular para uma criança, ela chega o celular muito pertinho do rosto, né? Para ela, essa distância focal, para ela enxergar o celular melhor e tal, ficar jogando um joguinho e tal, pode acabar dando um problema de miopia nas crianças, tá? Então, inclusive, tem se falado de uma epidemia de miopia na infância devido ao uso de telas, tá? De celular, principalmente. E os adultos que trabalham com computador, né, notebook, tem que a cada 45 minutos, 1 hora, dar uma levantada, né? Até porque também fica sentado muito tempo, dar uma caminhada, dar uma Uma respirada alongada, né? e vai numa janela e olha para um local mais distante, tá? Se você trabalha com notebook e tem uma janela próximo, pode levantar a cabeça e olhar mais distante um pouquinho e depois volta. Essa mudança do foco pode ajudar a dar uma relaxada. É importante, terminou o turno de trabalho, para quem trabalha, fecha um pouquinho o olho, dá uma descansada, não vai sair do notebook e ir para o celular direto, né? Ou chegar em casa, já ligar a televisão, ficar assistindo Uhum. TV. Tem que dar um tempo aí com o uso das telas, tá? É muito estímulo visual, isso acaba levando aí também uma fadiga, tá? Tem pessoas que chegam no consultório e falam assim, doutor, eu vim aqui porque, sei lá, será que eu tô tendo um AVC porque tá tremendo aqui minha pálpebra, né? Às vezes é só cansaço mesmo, fadiga visual, tá? Eu ia até te perguntar, tem muita gente que chega aqui no seu consultório com esse sentimento de ansiedade por ficar sem o celular? Tem casos de pessoas que realmente elas não suportam ficar longe do celular. Isso já tem até um nome, chama nomofobia, né? Vem do inglês de no mobile phone, né? Pessoa que sai de casa, por exemplo, sem o celular. Quando ela se depara que está sem o equipamento, ela começa a suar frio, ela começa a ficar angustiada, ela não consegue mais fazer nada que ela precisava fazer. Isso já é um sinal que ela é dependente do celular, Nossa. né? Então, realmente existe esse tipo de dependência do equipamento, tá? E para tratar isso é cognitivo comportamental, você precisa ir no psicólogo também. Tem casos mais graves que precisa medicação também para ajudar a pessoa a lidar com as situações.
e também, às vezes, ir no psiquiatra, né, para fazer um acompanhamento. O celular também tem outro problema, não é só o vício no equipamento, mas também em ficar em horas e horas em redes sociais, ou pior agora, o vício em jogos, né? O vício em jogo não é uma coisa nova, né? Se chama ludopatia, né? O nome do vício em jogo. E a pessoa hoje tem aqui dentro do celular vários aplicativos que podem ter jogos online em apostas. E aí as pessoas estão caindo nesse mundo, né? E isso afeta ela pessoalmente e a família também, porque envolve dinheiro, né? Finanças da família e a sociedade como um todo também. Você vê impactos, doutor, na atenção e na capacidade de concentração das pessoas pelo uso excessivo, então, dessas mídias sociais? Sim, sim. Como eu falei, né? Excesso de informação, né, causa esse déficit de atenção e muitas vezes as pessoas confundem, né? Agora eu falei déficit de atenção, mas não a doença, né? É o déficit de atenção, né? A dificuldade de se concentrar, de prestar atenção em algo, porque tem muita informação ao mesmo tempo. E aí que entra outro problema, né? Às vezes as pessoas acabam se autodiagnosticando com déficit de atenção, né? TDAH. Do TDAH. Eu ia te perguntar E exatamente aí, isso. e não é isso, né? É outra coisa, a pessoa está só desconcentrada, vamos dizer assim, pelo excesso de informação, excesso de tarefas que ela tem para fazer no dia, e aí ainda fica lá nas redes sociais rodando tela, recebendo um excesso de informações e estímulos que não vai ajudar ela na concentração. Quais sinais simples, doutor, uma pessoa pode observar no seu dia a dia para entender se o uso de telas está realmente afetando a sua saúde mental? A fadiga, né, que ela sinta, né, tá sentindo fadiga que a gente fala mental, né, aquele cansaço frequente, a questão também de comportamentos, né, sensação de estar sempre irritado ou sem paciência com as pessoas, Agressividade. agressividade, as pessoas do entorno dela começam também a reclamar ou falar para ela, ou até se afastar, né, do convívio dela, ou ela mesma se isola, tá? O isolamento social, então essas coisas, se você notar, ou as pessoas também notarem você e falar, preste atenção nisso, procure ajuda. Quando eu falo procurar ajuda, né, quando a gente fala de saúde mental, é bem amplo, né? Tanto o médico pode ser o seu médico de confiança, né, aquele que te conhece, que te acompanha, pode ser o primeiro contato para ele te direcionar se há necessidade de também se acompanhar com um psicólogo ou até fazer uma consulta com um psiquiatra, né, que é o especialista em doenças, né, dessa área. Então a gente pode fazer esse manejo do paciente e entender como é que é o comportamento dele em relação ao uso das telas e celular. Exato. Doutor, sobre equilíbrio e hábitos saudáveis, como é que a vida off, né, tempo com a família, hobbies, atividades ao ar livre, pode então contribuir para a nossa saúde mental hoje num mundo tão tecnológico? Nesse mundo tão conectado, as pessoas estão desconectadas umas das outras, né? Então, acho que esse mundo off ele tem que estar mais presente no nosso dia a dia, tá? Então, valorizar os momentos que você tem em família, né? Então, por exemplo, o momento da refeição que foi falado. É um momento que você está com a tua família, né? Eu falo muito da minha rotina, às vezes, né? Nas redes. Eu, praticamente todo dia, tenho a oportunidade de estar com a minha família no horário do almoço. E é um horário que a gente está junto, não tem telas, né? A gente conversa e é muito bom, né? Talvez não todo mundo tenha essa oportunidade, mas se você está com a sua família todo dia na hora do jantar, se dedique a fazer aquilo que você está ali para fazer, jantar com a sua família. E não ter televisão ligada, nem uso de telas, e também não é um momento de discutir assuntos espinhosos, né? É aquele momento de você estar ali em família, confraternizar com a sua família. Diariamente é o que a gente precisa, né? No cotidiano. Além disso, fazer atividades ao ar livre, como eu falei, buscar cuidar do teu corpo, porque mens sana in corpore sano, já dizia isso os romanos, mente sã em corpo são. Mas o inverso também é verdadeiro, corpo são, mente sã. Então a gente cuidar, né, do nosso corpo, fazer uma atividade física regular, vai ajudar na nossa saúde mental também. Então, ficar off hoje é o hype, vamos dizer, do momento, né, que falam da moda, né? Então, realmente, a gente precisa de mais tempo off. E pequenas coisas do dia a dia também, né? Se você está passando, vamos dar um exemplo da nossa cidade, né? Está passando ali pelo Getúlio Vargas, perto ali da Getúlio Vargas, onde dá para ver o pôr do sol, né? O sol está se pondo. Se você tem um tempinho, estaciona o carro, contempla o pôr do sol, né? É uma coisa que não custa nada e vai te fazer muito bem, né? Então é importante a gente ter justamente esses momentos.
é melhor a gente ver o pôr do sol do que curtir uma foto dele na rede Exato, social. exatamente. Eu acho que Uhum. nesse período de férias escolares, doutor, muitos pais se viram de cabeça para baixo para tentar interter Das os crianças. filhos, né, neste período que não tinha aula. É importante também os pais tirarem esse tempo, fazer, andar de bicicleta com o filho, levar a filha para andar de patins, enfim, fazer algo ao ar livre realmente, né? Exatamente. Olha, é só uma pergunta que o próprio, né? Agora a gente está falando de família, novamente, que é a minha especialidade, medicina de família, né? Eu falo muito sobre isso, de famílias. É, memórias, né? Exato. Afetivas. Que memórias afetivas você quer deixar para os seus filhos? Uma tela de celular, um joguinho, né, que ele está jogando, isso não vai desenvolver nenhuma memória afetiva contigo. Você precisa ter esses momentos. Para a criança pequena, ela valoriza muito a presença do adulto, né, do pai, da mãe, junto com ela em Dos brincadeiras. avós fazendo Dos uma avós receita, também fazer uma né? receita. Então, fazer, né, lá em casa, novamente contando um pouquinho, para dar um exemplo, a minha esposa faz muito pão com as crianças, né? Uhum. Então, essa atividade manual ali com as crianças, né, vai desenvolver tanto a memória afetiva, mas também outras habilidades, Exato. né, motoras, né, cognitivas, né, porque fazer é diferente do que ficar vendo uma tela. E vou contar uma outra história aqui sobre telas. Viajar com criança, de carro, né? Já viajou com criança de carro? Sim? Já. Imagina viajar 6 horas com uma criança. É muito fácil tu pegar e dar um celular com um filminho, um joguinho, e ela ficar quieta 6 horas. Mas isso não vai ser bom. Não vai desenvolver a memória afetiva de uma viagem com os pais. Então, eu prefiro, né? Eu viajei agora de carro em 2 etapas. 6 horas e mais 6 horas no outro dia, né? Dormimos no local e continuamos a viagem. Eu prefiro, 1000 vezes, ficar lá, brincando, conversando, cantando, brigando com as É, crianças e elas brigando entre em elas, si. do que dar uma tela de celular, entendeu? Então, assim, é difícil? É. Hoje os pais têm que entender que cuidar dos filhos é difícil. E essa facilidade de tu dar uma tela e a criança ficar quieta, isso não é sadio. Ah, mas ela ficou tranquila, tá quietinha. Não é sadio, Até para né? os mais pequenos, isso tem um déficit na fala, né, doutor? Empobrece o vocabulário, né? Tem um monte de problema relacionado a isso. Por exemplo, né, já que a gente falou de crianças também e desenvolvimento, você precisa ler histórias infantis à noite para o seu filho, tá? É vínculo, mas também enriquece o vocabulário da criança. A gente está tendo muito problema de comunicação porque muitas pessoas estão com o vocabulário empobrecido. E também isso faz com que as pessoas tenham mais dificuldade de compreensão, interpretar um texto, né? Eu sou professor, dou aula em faculdade e às vezes eu fico assim preocupado, porque eu vejo que alguns alunos não têm um vocabulário extenso, têm dificuldade de se expressar, mas isso, a base do problema pode estar atrás, né? Na infância, nisso. Então, quem é pai e mãe se dedica mais a esse tempo, né? Coloca horário, né, para ficar com seus filhos e fazer uma brincadeira, ler uma história, fazer uma receita. Até porque é um período tão curto, né? Hoje muitas mães falam assim, meu Deus, Uhum. logo vai passar, tipo, mamães que ficam com o seu bebê no colo, ah, daqui a pouco ela não vai mais gritar no meu colo. Então acho que é um Voa. período tão curto, né, doutor? Exato. Eu brinco com as pessoas que eu convivo e falo que depois que minhas filhas nasceram, eu vi que o tempo passa mais rápido mesmo, né? Então, as crianças, outro dia eu vi um negócio, são 12 primaveras que você vai ter com teus filhos, né? 12 verões. Uhum. Então, aproveita, né? Porque depois ele vai entrar na adolescência. E é normal na adolescência que o adolescente ele busque a sua individualidade, o seu espaço. Então, é normal que ele se isole, né, em casa, mas ele busque fora uma identificação com outros adolescentes da idade dele. Então, ele vai se distanciar um pouco, né, do pai e da mãe. Mas até isso é necessário, né, essa quebra, né, para a vida adulta dele. Então, aproveite, né, quem é pai e mãe, aproveite esses momentos com seus filhos. Doutor, nós comentamos sobre sono, muito Uhum. importante, sobre exercício físico, mas também entra a questão da alimentação. Como é que a gente pode ter um equilíbrio nisso tudo, nesse mundo hoje que está super conectado? Certo. A alimentação, ela também influencia no nosso estado de humor, né? Até imediatamente. Quando dou palestra, eu falo com a plateia ali, eu brinco um pouco e falo, pessoal, quando vocês vão pro rodízio de pizza? Vocês vão pro rodízio de pizza como? Aí todo mundo sorrindo, né? Aí, tá, sou feliz e tal. E quando vocês voltam? Depois de comer um monte de carboidrato, né?
e tal, Se sente em pesado. grande quantidade. A gente volta triste e tal. Aí uma falou, arrependida. Então, a alimentação realmente ela impacta na nossa saúde física e mental. Doutor, e o que você diria então para as pessoas, até mesmo seus pacientes que chegam até o consultório, que se sente que vive conectado, mas que querem mudar isso de forma geral? Certo? Então, hoje, um mundo que está tudo conectado, as pessoas estão muito desconectadas umas das outras, né, no mundo real. Falar assim para o público em geral, a gente comenta que ter relacionamentos sociais também é importante para a tua saúde. Né? Porém, não é o relacionamento nas redes sociais, é o relacionamento social real, né? Frente a frente com as pessoas, conversar, fazer atividades juntos. Né? Ter 20 mil seguidores no Instagram não é um relacionamento social saudável, na verdade. Tá? Mas as pessoas podem, né, organizar a sua vida em relação ao uso do celular, das mídias, colocando horário. E também hoje tem aplicativos que podem bloquear, né, alguns aplicativos, no caso de crianças e adolescentes. Você pode monitorar o tempo de uso de telas. Então, adulto, é de 1 a 2 horas de tela no dia. Coloca esse tempo, né? Chegou nesse tempo limite, não mexe mais no celular, não fica vendo redes sociais. Você já trabalha com o celular no seu dia a dia, reduz aí esse tempo extra, né, que você fica no celular. É importante você dedicar mais tempo à sua família. Isso tudo vai te trazer mais bem-estar, tanto emocional quanto físico, porque você vai aumentar também o teu tempo ao ar livre, o teu tempo de atividade física, estando com a tua família, colocando as brincadeiras em dia com as crianças, né? Enfim, se desconecte que você vai ter aí muitos benefícios aí no seu dia a dia. E quando for usar as redes sociais, por exemplo, use para coisas boas, para aprender algo, por exemplo. Não fica rodando tela com coisas que não vão te acrescentar em nada. Tá? Música, por exemplo, também vídeos que não tragam boas mensagens, né? Podem também te afetar emocionalmente. Muitas vezes as pessoas ficam ouvindo músicas ou vídeos, né, que tem mensagens ou imagens que não vão ajudar ela, vão até deixar ela mais angustiada, né? Até eu comento assim, às vezes as pessoas ficam muito preocupadas, né, com o que está acontecendo no mundo, mas você vai ficar preocupado com algo que você não vai conseguir resolver, né? Exatamente. Então, diminuir esse excesso de informações e telas vai te trazer mais benefícios de saúde. Te agradeço, Tá doutora certo? Duval, Muito por esse obrigado. bate-papo, foi muito edificante, acho que para grande maioria das famílias, né? E se você quer tirar alguma dúvida sobre isso que a gente conversou, né? Neste início do ano, dando o pontapé inicial para o ano, para a gente ter uma saúde mental melhor, você pode estar procurando o Dr. Asdrubal no @dr.asdrubalcesar, que ele pode te responder alguma dúvida que você tiver. E se você quer mais informações aqui de Chapecó e região, você pode acompanhar nossas redes sociais e também o nosso site.